paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. É ensinamento tradicional que se vá ao templo, se vá à igreja para glorificar a Deus. Esse ensinamento é universal, é um ensinamento aceito. No entanto, desde sempre, inclusive na época de Jesus, teve pessoas que deturparam este ensinamento. Não o ensinamento em si, propriamente dito, mas a prática deste ensinamento. Ou seja, iam ao templo, iam à igreja, não para glorificar a Deus, mas para exaltar a si próprios. Iam ao templo para chamar atenção, iam ao templo para se exibir. Na verdade, faziam do templo um lugar de exposição, promoção pessoal. Eu tenho certeza que você também está pensando que hoje a situação não mudou muito. Continua assim, havendo pessoas hoje que fazem do templo um lugar de desfile, fazem da igreja um espaço para se promover. E aí, o evangelista Marcos nos relata um fato, uma ocasião de extraordinária beleza e de extraordinária utilidade também. Fala que Jesus, junto com os seus discípulos, estava no templo. E diz Marcos que Jesus observava as atitudes das pessoas. E ao observar a circulação das pessoas ali no templo, fez algumas observações assim, duras, fez algumas críticas duras, apontava os responsáveis pelo templo, as pessoas ditas religiosas, e falava: estas pessoas estão na igreja não tanto para louvar a Deus, mas para se exibir, para se mostrar pessoas piedosas, inclusive usam roupas suntuosas, pomposas, fazem orações assim, públicas, em voz alta, para todo mundo ficar admirado com a sua piedade. Mas na realidade não estavam no templo para louvar a Deus, e sim para se exibir. Inclusive a conduta deles no cotidiano da vida em nada correspondia com aquilo que as orações falavam. Na verdade, Jesus estava repetindo um outro ensinamento ou observação que os profetas faziam repetidas vezes no Antigo Testamento. Este povo louva a Deus com os lábios, mas o coração está distante. Jesus chega a fazer um comentário assim, uma crítica realmente pesada, dura, quando ele fala que os ministros do templo vão nas casas das viúvas para fazer orações, mas usam as orações para explorar, ou então abusam da confiança que estas viúvas depositavam neles como ministros religiosos. E enquanto Jesus fazia, então, estas observações com o seu grupo, entra uma Ela se dirige aos cofres colocados à disposição dos fiéis, e ela deposita ali 2 pequenas moedas.
de um valor assim insignificante, vamos dizer aqui entre nós, talvez para a gente entender, sei lá, 2 moedas de 25 centavos, 2 moedas de 50 centavos, enfim, uma doação irrisória em matéria de valor. Jesus então faz a observação: esta pobre viúva depositou mais, ofereceu mais do que todas as outras pessoas que pomposamente colocavam no templo valores maiores, porque estes davam daquilo que lhes estava sobrando, ao passo que a viúva deu tudo o que ela tinha. Nós já comentamos aqui outras vezes. Os evangelhos, os relatos evangélicos não devem ser lidos como se fossem apenas reportagens ou como se fossem apenas descrições de fatos, mas por detrás destas descrições, por detrás destes eventos, há uma catequese, há um ensinamento que Jesus estava querendo e está querendo passar para nós. Então vamos juntos descobrir estas mensagens. E a primeira reflexão que a gente faz é que a viúva, sendo mulher, naquele tempo, não tinha acesso a todo o templo. O acesso para as mulheres ficava restrito. Ela, digamos assim, é como se estivesse tolerada ali dentro. Mesmo assim, a oferta dela é a mais generosa, não quantitativamente, mas qualitativamente. E aí, evidente que o dinheiro é também um símbolo, o dinheiro é também um referencial. Para que a gente vai ao templo? Senão para conhecer a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus. Usando esta figura do dinheiro como manifestação da reverência, da entrega a Deus, o que a gente descobre na censura de Jesus? Enquanto as outras pessoas ditas ricas, ou seja, as outras pessoas que se achavam religiosas, se consideravam religiosas e procuravam impressionar os outros pela sua religiosidade, ao depositar no templo valores consideráveis, mas que não mexiam com o seu status, não ficavam mais pobres porque davam aquilo que estava sobrando para eles. Jesus está chamando a nossa atenção para aqueles que vão à igreja simplesmente por estar na igreja, mas preferem, mesmo conhecendo a vontade de Deus, ficar no seu comodismo, ou como se diz hoje, na sua zona de conforto. Vão na igreja, rezam, escutam a palavra de Deus, mas nada muda em suas vidas. Eles continuam levando a vida do mesmo jeito. Ao passo que a viúva, ao entregar aquelas 2 moedinhas, ela ficou materialmente mais pobre. Algo na vida dela estava modificando. Ela estava se submetendo à vontade de Deus, mesmo ferindo os seus hábitos, porque confiava: se eu fizer o que Deus pede, mesmo que isso custe para mim alguma renúncia, eu estou glorificando a Deus. Percebe, amigo, onde Jesus está querendo nos induzir? A questão não é somente no dinheiro, ela também envolve o dinheiro, mas não é só no dinheiro.
A questão é com que generosidade, com que coração, com que disponibilidade nós vamos ao templo. E ao colocar Jesus como observador, e não somente como observador, como admirador do gesto daquela viúva, o evangelista Marcos está nos dizendo: vejam a quem Deus aprova quando se vai ao templo. Se se vai ao templo apenas e tão somente para estar presente, ou pior, para se exibir, para se mostrar aos outros, para aparecer, para fazer um teatro, a presença no templo fica apenas no âmbito de folclore, tradição, hábito, sem nenhuma ressonância na nossa vida. Estes Deus não admira, a estes Deus não aprova. Por outro lado, se formos como a viúva, dispostos a ouvir e obedecer, seguir aquilo que Deus pede, mesmo que isto signifique renúncias, mesmo que isto signifique nos deixar um pouquinho mais pobres, porque queremos ajustar nosso comportamento, esta atitude de coração generoso, obediente, fiel, é reconhecida por Deus, é aprovada por Deus, é admirada por Deus, consequentemente abençoada. Fica o recado para nós. Quando vamos ao templo, vamos mesmo para glorificar a Deus? Ou vamos apenas para cumprir um ritual, realizar cerimônias, sem nenhuma ressonância em nossa vida? Consequentemente, sem nenhuma bênção divina. A paz do Senhor Jesus permanece com você e com todos aí em sua casa.